Entendendo a Bíblia em boa companhia, dizendo a verdade com amor. Amigos verdadeiros gostam de estar juntos. Eles se cativam, conquistam a confiança um do outro e atraem os amigos uns dos outros. Um amigo sempre apresenta um outro amigo. E nessa convivência vamos aumentando o nosso círculo de amizades e também de influências. E Deus espera que nós usemos essas influências, essa amizade, com o amor que nós temos por Ele e o amor que nós temos com os nossos amigos. Portanto, quando apresentamos amigos a outros amigos, também devemos apresentar o nosso melhor amigo, aquele que morreu por nós, aos nossos amigos. Muitas vezes, os nossos amigos caminham em caminhos tortuosos, estão indo para caminhos que levam à destruição. E sempre o bom amigo leva uma palavra de advertência, uma palavra de amor, uma palavra de confiança, uma palavra confiável. Vamos orar e falar com aquele que é o nosso melhor amigo? Senhor Deus, muito obrigado pelas bênçãos que tem nos dado, principalmente de conhecer as tuas atitudes em relação a nós e aos nossos amigos. Faz com que nós façamos como o Senhor faz conosco com os nossos amigos, levando a eles palavras boas, advertência sim, mas com certeza com o seu amor, com as palavras doces que o Senhor sempre usou e usa para conosco. Guarda-nos do mal e livra todos os nossos amigos do mal, levando a eles bênçãos sem medidas que só o Senhor sabe dar. Em nome de Jesus. Amém. Ao desejarmos coisas boas para os nossos amigos, como eu acabo de desejar para você agora, ao falar com o nosso maior amigo Jesus Cristo, com certeza nós estamos criando empatia. Nós estamos olhando o sentimento do outro, nos preocupando com o outro e, ao mesmo tempo, nos alegrando juntos quando o nosso amigo está em vitória, em momentos de festejo. É por isso que os amigos convidam para as festas de aniversário, para as festas de casamento. Mas amigo também é aquele ombro amigo, aquele que escuta as coisas, as dificuldades e que também sabe dar bons conselhos. Um falso amigo é aquele que o mundo conhece como uma coisa das mais triviais. Todas as pessoas sabem que ninguém precisa esperar muito para que o primeiro copo de bebida alcoólica seja oferecido. O primeiro copo, a primeira cachaça. Experimenta aí a primeira droga, o primeiro cigarro. Como as pessoas gostam de compartilhar coisas ruins. Ao mesmo tempo que as pessoas compartilham drogas, cigarro, álcool, piadas profanas, coisas imundas, todo tipo de coisas ruins, a bandidagem se une formando gangues. E como é fácil se unir quando se trata do mal. No entanto, nós precisamos advertir o amigo com amor para que ele seja atraído pela nossa amizade verdadeira. Porque quando nós repreendemos alguém com austeridade, ao mesmo tempo estamos criando uma separação. Nós estamos criando um distanciamento. A pessoa se põe na defensiva e automaticamente se põe a recusar o conselho, que embora sendo bom, embora você esteja apresentando uma verdade salvadora, essa pessoa vai se colocar na retranca. Ela vai se colocar em oposição por um movimento de defesa. No entanto, quando você cria simpatia, quando você entende a situação do outro e por essa situação começa a criar empatia, ou seja, sentir a mesma coisa que o outro, vocês estão caminhando como irmãos juntos. Os irmãos gêmeos do ventre já começam ali a entabular a amizade. Nós também devemos caminhar juntos em sentimentos. Mas até onde nós devemos ir em sentimentos? Até quando devemos não dizer as palavras certas nas horas erradas? Qual é o momento correto para dizermos aquilo que precisa ser dito ao nosso amigo? Estaria o nosso amigo sempre no erro, sempre precisando ser advertido? Bem, penso que amigos caminham juntos. Jesus disse: dize-me com quem tu andas e te direi quem és. Pois então, se você anda com um amigo, é porque vocês têm muita coisa em comum. Se vocês têm coisas em comuns, mas está se desviando, o seu amigo está se desviando por uma má influência, por um mau pensamento, por um mau hábito, por um sentimento momentâneo, você é a mão que o ampara. Você é o instrumento de Deus usado justamente para poder atrair aquele amigo de volta ao caminho. Nós vamos ver que na lição de hoje, Efésios
Paulo, em Efésios capítulo 4, verso 15, nos mostra que nós devemos agir com amor. Vejamos aqui Efésios 4, 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É através de Cristo que nós podemos comungar com as verdades, porque ele nos ensina a fazer isso com amor. Nós temos um episódio muito interessante e o Pedro, que é tido pela comunidade religiosa como o primeiro papa, na verdade, um discípulo de Jesus. O papismo veio a surgir muito depois, lá pelos anos 300 depois de Cristo. A liderança da igreja não estava organizada naquele momento, mas o que nos interessa nesse momento é que Pedro estava cometendo um erro e foi advertido, foi repreendido por Paulo. Então veja que aquele pretenso papa estava sendo advertido por um apóstolo de Jesus. Está lá em Gálatas, no capítulo 2, verso 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Paulo enfrentou a Pedro face a face. Ele chamou a atenção de Pedro na frente das outras pessoas e repreendeu claramente a ele diante de erro. Que erro era esse? Vamos ver. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. A discussão ali era se precisavam ou não se circuncidar. Era uma lei que existia para a higiene do povo de Israel. Deus tinha ordenado a circuncisão, o corte do prepúcio do órgão masculino, para que a higiene fosse mais perfeita. Com isso, transmitiriam menos doenças no deserto, lugar onde havia pouca água, pouca possibilidade de uma higiene mais adequada. Então, com isso, se evita muitas doenças, tanto para o homem, mas principalmente para as mulheres. Essa é uma lei de amor para com as mulheres. Bem, Pedro estava ali defendendo que, através de Cristo, estavam livres das leis, aquelas leis que tinham a ver com os costumes, os usos, a lei de Moisés para a lei civil, as leis de cerimônias do povo de Israel antigo. Agora vigoraria apenas a lei de Deus, que é imutável, porque ela não veio de Moisés, veio de Deus, foi escrita pelo próprio dedo de Deus, mas também ao mesmo tempo que eles se sentiam livres dos 613 mandamentos, de todas aquelas regras que eram colocadas sobre as regras dos 10 mandamentos, em vez de Jesus veio aprimorar, veio aperfeiçoar esses mandamentos. E os homens até então estavam colocando peso sobre esses mandamentos. As pessoas não podiam andar no sábado, não podiam cuspir no chão porque estariam regando uma planta, não poderiam carregar nada no bolso, tinha que ser costurado na roupa. Eram leis perversas que pervertiam o mandamento de Deus, que diz misericórdia quero e não sacrifício, e que diz que nós devemos cumprir os mandamentos por amor. Porque aquele que ama, ele procura a amizade, procura atender à amizade. Ele não vai fazer na frente de um amigo coisas que desagradam o amigo. Embora ele possa entender que isso seja bom para a sua vida, deixa para fazer isso com amigos que gostam daquela coisa. Quando nós estamos num casamento, ninguém vai ali se comportar como se estivesse num campo de futebol. Tampouco num velório vamos nos alegrar como se estivéssemos num casamento. A cada momento, a cada instante, uma conduta é exigida. E agora Pedro e Paulo estavam convertidos pela graça de Jesus, livres do peso dos mandamentos, mas não livres dos mandamentos. Eles estavam, então, caminhando junto com os gentios e convertendo os gentios que não estavam se circuncidando. E Paulo comia com eles, estava com eles, e Pedro também. Só que quando vinham aqueles que defendiam a necessidade de circuncisão, Pedro se afastava daquelas pessoas e os tinha então como pecadores, se comportava com uma atitude dupla. E Paulo lhe chama a atenção. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. E os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé os deixou levar. Veja, aqui a circunstância foi de uma advertência severa, uma advertência pública. Precisava ser pública, por quê? Porque os outros estavam seguindo Pedro nessa hipocrisia.
Então, se fosse uma atitude pessoal, qual seria a atitude correta? Paulo deveria falar com Pedro pessoalmente e levar a ele essa advertência. Olha, não está correto você fazer assim, você está afastando as pessoas, você está pondo peso e discriminando aqueles por quem Jesus morreu. Mas como ele tinha um séquito, uma quantidade de seguidores, essas pessoas também precisavam ser advertidas e todos foram advertidos por Paulo. Mas de que forma? Como Paulo mesmo disse em Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em Cristo. Bom, em Tessalonicenses, Paulo nos dá um exemplo disso. Está lá em Tessalonicenses 1, versos 1 a 4. 2 Tessalonicenses 1, 1 a 4. A igreja dos Tessalonicenses, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo, Silvano e Timóteo estavam juntos escrevendo aos amigos lá de Tessalônica. A vocês, graça e paz. Qual é o desejo de Paulo? É graça, é paz para os amigos. Isso atrai. Nós não queremos o mal das pessoas, queremos que eles tenham paz. Nós temos agrado de estar na companhia deles. A paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo é uma paz muito maior. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada dia mais e muito aumenta o amor de vocês todos uns pelos outros. Ele reconhece que aquela comunidade vivia em amor uns pelos outros. E ele dava graças a Deus por causa disso e dizia esse elogio para eles. Olha, eu estou dando graça, eu estou orando a Deus e agradecendo a Deus porque vocês estão vivendo em comunhão e em amor. Pela fé que vocês têm, pela paz que vocês têm, sempre devemos dar graças por causa de vocês. É justo, porque a fé que vocês têm cresce. A fé, ele elogia a fé, né? As coisas da parte espiritual. Porque esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês. Eles perseveravam na verdade e Paulo reconhecia o esforço deles em seguir na fé e na verdade. Nós também devemos reconhecer as qualidades dos nossos amigos, dos nossos irmãos, daqueles que caminham conosco. Isso aumenta a autoestima, aumenta a comunhão, a confiança e faz ao mesmo tempo que quando nós precisamos repreender um amigo em amor, nós tenhamos também aceitação. A perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. É assim, tratando com amor os nossos conhecidos, que nós vamos ser dignos do reino de Deus. Mas você quer ir para algum lugar bom, festejar sozinho? Quando nós estamos com um amigo e gostamos muito daquele lugar, lembramos muitas vezes dos outros amigos que também gostariam de estar naquela situação. Nós estamos comungando com Jesus, estamos vivendo com Jesus, iremos para o céu com Jesus e voltaremos para esta terra renovada com Jesus. Não adianta você ter muitos amigos, ser uma pessoa cativante, ser uma pessoa alegre que transmita boas coisas, que atraia muitas pessoas a você, se você não as leva com você para o melhor lugar do mundo, que é junto ao nosso melhor amigo, aquele que viveu e morreu por nós, que vivo está para que nós também possamos estar vivos com ele para sempre. A sua vida, a sua ressurreição é a nossa garantia de que nós estamos diante do poder da ressurreição e da vida. Você não vai deixar o seu melhor amigo de fora. Convide-o para que ele esteja também comungando com Jesus Cristo. Você pode assistir sempre o Entendendo a Bíblia através do Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Você assiste esse programa, mas também deve compartilhá-lo, deve seguir, porque ele está todos os dias às 9 horas em boa companhia. E os teus amigos também devem estar conosco nesta boa companhia. Eu quero conhecer os seus amigos, quero tê-los conosco e quero que eles sigam nessa jornada rumo aos céus. Então, de todas as coisas que nós temos dito, a suma é: você deve ter os seus amigos da melhor maneira possível, conjuntamente
a Cristo. Nós devemos levar todos para o melhor lugar do mundo, aos pés do Salvador. Não perca, 5 minutos, Vê e Entende, vai ao ar todos os dias às 8 horas. E também, logo depois, nós temos o programa mais completo, que é Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Eu aguardo você e peço que você lembre de nós em oração, porque todos estamos envolvidos na obra daquele nosso Senhor, a quem nós aguardamos.